Oi, igreja. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Eu sei que o pastor já orou, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente deve orar a tempo e fora de tempo. Orar sem cessar. Amém? Feche os seus olhos. Até porque, irmãos, a palavra de Deus diz para nós que as coisas da carne são discernidas pela carne, mas as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito. E nós só discernimos a palavra de Deus quando nós entendermos que nós precisamos estar em espírito para entender a vontade de Deus, para entender o que Deus tem para falar conosco nessa noite. E como que eu vou ficar em espírito? Quando eu estou em oração, quando eu busco ao Senhor, quando eu estou com a minha vida direcionada a ouvir os propósitos de Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar a Deus agora. Fale com Deus nessa noite. Peça ao Senhor para que nessa noite, né, tudo aquilo que você viveu durante essa semana, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu hoje, tudo que você enfrentou, as lutas, os processos que você teve que passar durante essa semana, tudo aquilo que já está na sua mente, que você ainda vai fazer, se Deus assim nos permitir na semana que vem, que hoje é o primeiro dia da semana. Às vezes a gente vem para o culto já pensando o que a gente vai fazer na segunda, o que a gente vai fazer na terça, o que a gente vai fazer na quarta, já programando toda a semana. Então eu digo para você nessa noite, que nesse momento você fale com o Senhor, você coloque a sua vida diante do Senhor e fala com Deus assim: Senhor, eu preciso, eu necessito esvaziar de mim mesmo, para que eu possa ser cheio nessa noite com o Espírito Santo de Deus, porque eu preciso, meu Deus, compreender a palavra de Deus. Pai, nessa noite, Senhor, nós não estamos aqui, Senhor meu Deus, para palestrar sobre algo que é do mundo, Senhor meu Deus, mas nós estamos aqui, Senhor meu Deus, diante do altar do Senhor, para palestrar, para falar, mas de algo, Senhor, que vem da parte do Senhor. Deus, para que a palavra do Senhor seja entendida, para que a palavra do Senhor seja compreendida, para que nós possamos viver, entender e compreender os propósitos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida de Espírito, Senhor. Nós precisamos compreender, Senhor meu Deus, que eu preciso, Senhor meu Deus, Pai Santo e poderoso, estar cheia do Espírito Santo de Deus. Pai, por isso nessa noite nós te entregamos a nossa vida. Senhor, sobre mim está a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Quem sou eu, Senhor meu Deus, diante, Senhor meu Deus, ó Pai, de todos os meus pecados, diante de todas as minhas falhas? Deus, eu não sou digna, Senhor, mas a tua palavra diz que quando nós aceitamos, Senhor meu Deus, sermos discípulos do Senhor, o Senhor nos dá, Senhor meu Deus, o mandamento de ir, Senhor meu Deus, e pregar a tua palavra. Por isso nessa noite eu também creio, Senhor, que eu não estou aqui pela carne, mas eu estou aqui pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor fale nessa noite, não te cales, não me deixa falar nada, Senhor meu Deus, que venha da minha carne, não me deixa dar testemunho de mim mesmo, Senhor, não me deixe falar, Senhor meu Deus, de nada, Senhor meu Deus, que deseje o meu coração, mas que eu venha falar, Senhor meu Deus, aquilo que é da vontade do Senhor, que eu não venha falar nada, Senhor meu Deus, ó Pai, que seja da vontade do homem, Senhor, mas que eu venha falar algo que vai ser para nós um crescimento espiritual, que vai surgir efeito, Senhor meu Deus. Pai, em nome de Jesus, prepara essa terra, Senhor, para receber a palavra do Senhor. Que essa palavra, meu Deus, nessa noite não caia no meio do espinho, Senhor meu Deus, não caia no meio dos pedregulhos, Senhor meu Deus, mas que em nome de Jesus, a palavra do Senhor nessa noite, ela possa cair numa terra fértil, para que ela possa crescer e dar frutos, Senhor meu Deus, como diz a tua palavra. Deus, a minha obrigação é falar, mas é o Espírito Santo de Deus que faz essa palavra dar frutos. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, fala, Senhor, e não te cales. Usa-me, Senhor meu Deus, conforme a vontade do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, né? No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, amém?
Quem achar, diga glória a Deus. Capítulo 1, versículo 37. Quem achar, diga glória a Deus. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 37. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis-me aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa mulher. Uma mulher que aos meus olhos, ela é extraordinária. Se você me perguntar assim, cite alguém que para você é extraordinário, eu vou citar Maria. Se você dizer para mim assim, cite alguém que merece, né, todo o respeito, todo respeito, toda honra, né, eu vou citar Maria. Eu acho até, na minha opinião, vou dizer assim, na minha humilde opinião, que ela deveria ser mais pregada, mais falada dentro das igrejas. Porque se prega muito, se usa muito exemplos, porque toda a Bíblia, quando ela foi escrita com um objetivo, para que nós pudéssemos ler e aprender. Há coisas na Bíblia que a gente lê e que a gente aprende e a gente toma como exemplo e a gente usa para transformar a nossa vida. E há pessoas que são citadas na Bíblia que também é para a gente olhar e para a gente repudiar, dizer, igual a essa pessoa eu não quero ser, igual a essa pessoa eu não quero. O que ela viveu, eu não quero viver. O que ela experimentou, eu não quero experimentar. Né? Vários exemplos, posso citar vários exemplos, né? Como Nabucodonosor, como Jezebel e tantas outras pessoas dentro da palavra de Deus. Mas, como exemplo, se usa muito Davi. Né? Quem nunca ouviu pregar sobre Davi? Em várias mensagens. Usa-se muito pregar sobre Esther, sobre Ruth, sobre Débora, né? Principalmente as mulheres, né? Gostam muito de Débora, né, irmãs? Porque foi uma mulher também fenomenal, mas extraordinária, digna de toda a honra. Eu digo para você que é Maria, e eu vou te falar por quê. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis, quando o homem pecou, né? A Bíblia diz que Deus, ele já começa ali naquela hora, criar um plano de redenção. A Bíblia diz que Deus vai olhar e vai dizer assim, olha, da semente da mulher pisará a sua cabeça. A semente da mulher pisará na sua cabeça. De quem que ele estava falando? De quem que ele estava falando? Quem vai pisar na cabeça de Satanás? Sou eu. Quem vai pisar na cabeça de Satanás é vocês. Mas quem vai pisar? E quem pisou? Quem entrou lá e pegou da mão do diabo a chave? Foi quem? Não foi Jesus? Então Deus estava falando de quem? De Jesus. Então ele estava dizendo assim, da semente da mulher pisará a sua cabeça. Deus estava dizendo assim, nascerá alguém que terá todo o poder e toda a autoridade para reverter, para tirar, para cobrir todo o pecado da humanidade. Agora veja só, Deus havia dito isso. Aí passaram-se tempos. Chegou a hora de Deus cumprir aquilo que Ele falou. Porque eu quero que a igreja aprenda algo do Senhor. Lá no livro de Números está escrito assim, porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aprende isso. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus, Ele é zeloso
para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Se ele falou que de uma mulher nasceria alguém que seria capaz de pisar na cabeça do diabo, ia se cumprir. Podia demorar, mas ia se cumprir. Tudo bem, Deus sabia que quem nasceria seria o seu filho, mas e aí? Quem seria escolhida? Quem seria eleita? Quem seria separada para ter a honra de gerar o Filho de Deus? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ela viveu algo único, ela viveu algo singular, que ninguém mais vai viver, que ninguém mais vai experimentar, que ninguém mais vai provar do que ela provou. Ela viveu algo que é único, que ninguém mais pode viver. Mas como escolher alguém assim? Será que lá na Galileia, em Nazaré, não havia mais nenhuma mulher? Por que ela foi escolhida? Você já pensou por que ela foi escolhida? Você já parou para pensar por que ela foi escolhida? Dentre tantas outras, ela foi separada e escolhida para fazer parte do plano redentor de Deus. Ela não pode salvar, mas ela fez parte. Ela fez parte do plano de redenção de Deus. Você sabe o que é isso? Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Carregar por 9 meses o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, aquele que estava sobre ele a responsabilidade de mudar a história do mundo, a história da humanidade. A história da humanidade. Não podia ser qualquer uma, podia, pastor? Tinha que ser alguém especial. Então, por que Deus escolheu ela? Você vai ver por que Deus escolheu ela. A palavra de Deus diz, primeiro, né, no versículo 17, porque para Deus nada é impossível. Olha, eu vejo o exterior, eu vejo a igreja, eu vejo os irmãos, eu vejo o exterior dos irmãos, mas Deus sonda o coração. Deus, ele alcança aquilo que eu não alcanço. Deus enxerga aquilo que eu não enxergo. Deus tem a capacidade de ver aonde eu não vejo. Deus tem a capacidade de tocar aonde eu não posso tocar. Deus, ele age de maneira diferente de mim e de você. O julgamento de Deus, as escolhas de Deus são diferentes das minhas escolhas. Deus conhecia e sabia quem era Maria. Deus sabia quem ela era. Primeiro, ela era uma mulher temente ao Senhor, porque quando o anjo aparece para Maria, ela não correu, ela não fugiu, ela não se sentiu assombrada. Por quê? Porque ela era alguém que tinha intimidade com o Criador, ela era alguém que reconhecia a voz de Deus, ela sabia, porque ela não temeu. Ela podia, quando ela viu a voz do anjo, ela podia ter dito: eu não conheço, eu não sei quem é, eu sou uma mulher, eu não tenho que conversar com esse homem. Quem é esse homem? O que ele quer de mim? Não, ela ouviu, ela reconheceu a santidade ali. Irmãos, se eu quero algo de Deus, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida, a primeira coisa, se eu quero ser vista por Deus, eu preciso primeiro ver Deus. Se eu quero ser vista pelo Senhor, eu primeiro tenho que enxergar quem é Deus. Se eu quero ser conhecida por Deus, eu primeiro tenho que conhecer Deus. Eu primeiro tenho que conhecer o Senhor. Se eu quero que Deus tenha intimidade comigo, primeiro eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Deus conhecia Maria, e Maria conhecia o Senhor, porque ela reconheceu a voz dele. Ela reconheceu. Quando o anjo se apresenta para ela, o anjo diz assim, o anjo diz assim: bendita és entre as mulheres, agraciada foste. Você sabe o que é ser agraciada? Agraciada é alcançar a graça de Deus. O que é a graça do Senhor? A graça do Senhor é receber um favor de Deus sem merecer. Eu não mereço, mas eu sou agraciada pelo Senhor. Não pelo meu merecimento, mas pela minha postura diante do Senhor.
pela minha dedicação diante do Senhor e pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então o Senhor diz: bendita és. Ou seja, ela era uma mulher que era o quê? Bendita. Ela era bendita. O Senhor reconheceu nela que ela era uma mulher bendita, uma mulher de fé, uma mulher que merecia ser agraciada pelos favores de Deus. Deus reconheceu. Deus viu isso nela. Deus enxergou isso nela. Ela sabia quem era Deus. Então, nós hoje queremos viver o extraordinário de Deus. Nós queremos viver os favores de Deus. Nós queremos viver a graça do Senhor. Nós queremos que a nossa família, a nossa casa, a nossa vida seja alcançada pela misericórdia do Senhor. Mas eu te digo, você conhece a quem está te oferecendo o seu favor? Você conhece a misericórdia de Deus? Você conhece quem está te apresentando a misericórdia? Você conhece? Então, existe essa... A gente precisa primeiro atentar para isso. Para Deus nada é impossível. Deus disse assim, o anjo disse então Maria, né? Aí o anjo vai dizer para ela assim, que ela seria visitada, né, pelo Espírito Santo e que ela ficaria grávida do Filho de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que Maria, diante de tudo que ela ouviu, ela vai dizer assim... eis aqui a serva do Senhor. Outra coisa, eu quero ser abençoada, eu preciso aprender a ser servo. Eu quero receber, eu quero viver algo único na minha casa. Eu quero que a minha família viva algo único. Eu quero eu quero viver algo extraordinário de Deus. Eu preciso primeiro aprender a ser servo. Eu preciso primeiro aprender a ser serva de Deus. Tem gente que acha... Tem pessoas vivendo, cristãos, eu estou pregando para cristãos. Tem cristão achando que Deus é que é servo dele, que Deus é que é meu servo. Tem pessoas achando assim, olha, Deus é meu servo, Ele tem que fazer na hora que eu quero, Ele tem que fazer do jeito que eu quero. Não é na hora de Deus, não é no tempo de Deus, é do jeito que eu quero, é na hora que eu quero, é da maneira que eu quero, é como eu quero. Mas não é Deus que é meu empregado, não é Deus que é meu servo, é eu que sou serva do Deus Altíssimo, é eu que tenho que me colocar à disposição do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Nós precisamos aprender isso. Deus, Ele não precisa de mim. Se eu disser não para Deus, Deus vai levantar outro, Deus vai levantar outra. Deus não precisa de mim, sabe? Eu é que preciso de Deus. É eu que preciso do Senhor. É eu que preciso entender que para eu ser agraciada, para eu ser bendita, para eu ser vista pelo Senhor, eu preciso ser serva do Senhor. Eu preciso servir a Deus. E servir requer ser humilde, requer humildade. Para eu chegar a ser servo, eu preciso me quebrantar. Eu preciso me despir de mim mesmo, para eu aprender a ser serva do Senhor. Porque se nós olharmos dentro da palavra de Deus, você vai ver isso. Que se a pessoa não for humilde, ela não é servo. Ela acha que é servo, mas ela não é servo. Ela não faz a vontade de Deus. Escuta só, a Bíblia diz que Saul foi um grande rei. Um grande rei. A Bíblia diz que ele vencia lutas, ele vencia batalhas, ele enfrentava exércitos. Amém, meu Deus, abençoe. A Bíblia diz que ele vencia guerras, ele vencia exércitos, ele destruía, né, onde ele chegava, ele alcançava a vitória. E a Bíblia diz que Deus ia abençoando ele. Mas um dia, ele viu as suas vitórias, ele começou a contar as vitórias. Ele começou a contar o número de vitória. E ele começou a olhar assim, olha, eu venci aqui, 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 eu venci aqui. Aí ele começou a achar que ele era muito forte, ele era muito poderoso, e que, portanto, ele não precisava mais de Deus. Então ele parou de consultar a Deus. Houve uma guerra, uma batalha,
Que em vez dele consultar a Deus, Senhor, eu devo descer ou não? Eu devo lutar essa peleja ou não? Ele foi com o seu exército achando que ele era suficiente. Falta de quê? Humildade. Por quê? Porque a grandeza subiu a sua cabeça. Então ele pensou assim, é Deus que precisa de mim. Deus precisa de mim para dar continuidade ao reinado do povo de Israel. Deus precisa de mim para conduzir esse povo. Então, peraí, se eu não lutar, não tem batalha vencida. Se eu não enfrentar a guerra, não tem guerra vencida. É eu e o meu exército. Só que engano dele. O dia que ele fez isso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apartou dele. E ele começou uma decaída, ele começou a decair. Ele já não vencia mais. Ele já não alcançava mais vitória. E Deus levantou outro. Deus colocou outro no lugar. Porque não é eu que preciso, não é Deus que precisa de mim. É eu que preciso de Deus. Então Maria, ela reconhecia isso. Ela reconhecia que não era Deus que precisava dela, mas ela precisava de Deus. Ah, mas Deus precisava de alguém para se cumprir o plano dele. Se ela dissesse assim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso, certamente Deus levantaria outro. Mas quando Deus chega perto dela, é porque Deus sabia que ela era serva. Que ela verdadeiramente ela era serva. E quando o Senhor diz para ela, ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor. E ela não diz assim, Senhor, tudo bem, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo, eu vou cumprir, eu vou receber, eu vou aceitar ser mãe do Filho de Deus. Mas espera aí, não tem um outro método? O Senhor não pode esperar eu casar com José primeiro? Porque aí se eu casar com José, veja só, aí ninguém vai falar de mim, porque eu já sou uma mulher casada. Então ninguém pode falar nada. Ô Senhor, peraí, não pode ser desse jeitinho assim, não? Não, ela disse assim, Senhor, eis-me aqui. Faça em mim segundo a sua vontade. Ela não falou assim, faça da maneira que eu quero. Ela disse assim, faça segundo a sua vontade. Esse é o problema da humanidade hoje. Eles querem o favor de Deus, eles querem viver o extraordinário de Deus, mas não querem que seja da vontade de Deus. Quer que seja como eu quero, da maneira que eu quero. Ela podia simplesmente ter parado e pensado, peraí, eu vou ter que enfrentar uma sociedade, eu vou ter que enfrentar tudo, eu posso ser apedrejada. Olha, quando eu contar para José, José pode não acreditar em mim, ele pode me repudiar, ele pode me caluniar, ele pode me difamar, ele pode me jogar na rua, mas tanta coisa pode acontecer comigo, porque é assim que acontece comigo e com você. Por isso eu estou usando o exemplo de Maria. Tome ela como exemplo. Não olhe para o que pode acontecer, olhe para a promessa que Deus está depositando sobre a sua vida. Toda promessa tem mandamento do Senhor. Deus estava dizendo isso para ela. Ela sabia que ela ia enfrentar luta, ela sabia que ela ia enfrentar problema, ela sabia que a vida dela não ia só ser riso, não ia ser só alegria, não ia ser só honra, não ia ser só lugar de destaque, mas ia ter cruz também. Ela sabia, mas ela disse assim, Senhor, ela não pensou no que podia acontecer. Ela disse assim, eis-me aqui, faça em mim segundo a sua vontade. O problema é que nós queremos tudo de Deus. Tudo de Deus. Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos os melhores carros, queremos as melhores roupas, os melhores sapatos, ser honrado no meio da sociedade, ser vista pelo mundo, ser ouvida pelo mundo, ter o respeito de todo mundo. Queremos andar na rua e ser apontada, olha, fulano é grande, olha, fulano é poderoso, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas irmãos, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Mas só que ela não pensou, ela não perguntou para Deus o que ia acontecer. Ela não perguntou, ela aceitou o que Deus tinha para ela. Sabe por quê? Porque ela não estava pedindo nada que era da carne. Porque ela não ia viver nada que era da carne. Ela ia viver algo que era sobrenatural. Ela ia viver os planos de Deus. Os planos de Deus. Esse que é o problema. A gente quer tudo. A gente quer tudo, mas antes de receber, a gente já está questionando a Deus. Ah, Deus, mas isso vai ser tão difícil. Ah, Senhor, mas nossa, mas como que eu vou chegar lá, meu Pai? Oh, meu Deus, eu quero o carro zero, eu quero os melhores sapatos, os melhores roupas, mas eu não quero acordar 4 horas da manhã para trabalhar. Eu não quero.
Eu quero colher o milho, mas eu não quero ter o trabalho de plantar, porque plantar dá trabalho. Tem que arar a terra. Ah, tem. Tem que ir lá debaixo de sol semear. Tem que ir lá ver se não tem nenhum tipo de praga. Tem que cuidar. Ah, tá. Mas na hora de ter o milho verde na panela, todo mundo quer. Na hora de vender a silagem, todo mundo quer. Mas na hora de plantar, ninguém quer. Na hora de plantar, ninguém quer. Eu quero só pronto. Eu quero tudo pronto. Eu quero receber, mas eu acho que de Deus eu não vou ter problema nenhum. Não, irmãos. Deus estava dando algo extraordinário para Maria viver. Deus estava dando algo que era único para ela, assim como Deus quer nos dar algo que seja único. Deus Deus quer fazer que nós possamos viver algo que seja único diante do Senhor. Mas para eu viver o único de Deus, o singular de Deus, eu preciso também entender que eu preciso ser como Maria. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso ser serva, eu preciso ter humildade de Deus e, acima de tudo, eu preciso confiar naquilo que Deus prometeu. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus deu a promessa para Maria, Deus disse assim: porque Deus é contigo. Foi o suficiente para ela. Deus é contigo. Quando o anjo diz Deus é contigo, eu acredito que todo o temor que ela tivesse caiu por terra naquela hora. Porque eu quero ensinar à igreja algo que vem da parte de Deus. Quando Deus te escolhe, quando Deus te separa para viver algo que é único, Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. Pode se levantar um exército, pode levantar o que for, mas Deus é contigo. O diabo se levantou, mas Deus era com ela. Mas como o diabo se levantou? O diabo se levantou. Ela teve que sair da terra dela. Ela teve que ir para outro lugar. O rei, o redentor, aquele que merecia nascer num trono de ouro, sentar nos melhores lugares, nasceu numa manjedoura, fugido, corrido, escondido. Está pensando que é fácil viver algo único de Deus? Não é não. Está pensando que é fácil viver as promessas de Deus? Não é não. Não é não. Não foi fácil para o Filho de Deus, vai ser fácil para mim? Não foi fácil para o Filho de Deus, para a eleita do Senhor, vai ser fácil para nós? Não. Mas eu creio na mesma palavra, Deus é contigo. Deus é contigo. E todas as vezes que Deus levantava alguém para viver algo sobrenatural, Deus, Ele reforçava: Deus é contigo, ou eu sou contigo. Quando você abre lá no livro de Josué, você vai encontrar essa palavra: não temas, porque eu sou contigo. Isso é para mim, isso é para você. Você quer algo de Deus? Não tema, porque Deus é contigo. Você está com problema na sua família? Quem te deu essa família? Quem te deu essa família? Quem te deu essa família? Foi Deus? Não precisa falar para mim, faça um exame. Foi Deus que te deu essa família? Foi Deus que te deu? Então Deus é contigo. Deus é contigo. Ah, mas o meu trabalho está muito difícil. Mas foi Deus que te deu esse trabalho? Foi Deus que te deu? Então Deus é contigo. Deus é contigo. Mas meus filhos está muito difícil. Eles são rebeldes, eles são difíceis, eles não respeitam, eles são assim, eles são assim. Mas eu digo, igreja, foi Deus que te deu. Então Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Pode levantar o que for, Deus é contigo. Levantou-se o mar, queria destruir, derrubar, virar o barco, como o pastor André falou aqui na escola dominical. Mas ali dentro daquele barco, Deus era com eles. O Senhor estava dentro do barco. Quando Deus é comigo, quando Deus é com você, não tem luta, não tem peleja, não tem guerra, não tem aflição, não tem enfermidade, não tem nada que Deus não possa resolver.
porque Deus é contigo. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Então levanta, faça como Maria, levanta, toma-se posição como Maria e diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta para viver aquilo que o Senhor quer para mim, eu estou pronta para viver os planos do Senhor. Deus quer nos usar para salvar, para levar o Redentor para a nossa casa. Nós não podemos salvar a nossa família, Maria não pode te salvar, mas ela entregou o Redentor. Ela entregou o Redentor. Você não pode salvar os seus filhos, você não pode salvar o seu marido, você não pode salvar a sua casa, mas você pode levar o Redentor até lá. Você pode levar o Redentor, aquele que morreu para purificar os nossos pecados. Você pode, quando você se sujeita à vontade de Deus. E a maior de todas as virtudes, para a gente poder encerrar, de Maria, foi a submissão a Deus. Para eu receber os favores de Deus, eu preciso ser submissa a Deus. Eu preciso me submeter àquilo que Deus tem para mim. Eu preciso entender que eu não sou nada se Deus não for comigo. Eu preciso me submeter à vontade do Senhor. A submissão, ela é bíblica. A submissão, ela é bíblica. Nós precisamos aprender a nos submeter na vontade do Senhor, para que nós possamos alcançar os favores de Deus. Porque Maria foi agraciada? Porque ela era uma mulher que era submissa à vontade do Senhor. Portanto, igreja, você aprende que Maria tem o seu lugar de destaque. Ela foi a responsável para trazer o Verbo que se fez carne. E aprenda com ela. Aprenda com ela. Se tem alguém que você quer seguir, se tem alguém que pode ser seu discípulo, né, que você vai ser discípulo, né, dela, seja de Maria. Porque ela é um exemplo de virtude, de submissão, de obediência. E, acima de tudo, de comunhão com Deus. Por isso ela tem o destaque que ela tem. Porque ela foi alguém que se submeteu à vontade do Senhor. E depois, ela se submeteu à vontade do seu próprio filho. Aceitando tudo que ela viveu. Você acha que é fácil uma mãe gerar, educar, criar? Quem é mãe sabe. Quem é pai também. Gerar, só gerar que não, né, irmãos? Carregar 9 meses, sofrer as dores do parto, ganhar, educar, criar e depois entregar para ser crucificado numa cruz, sem questionar, sem se rebelar contra Deus, sem dizer: não, Senhor, não, 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 não. Se eu soubesse que era para isso, eu não teria gerado Jesus. Se eu soubesse que era para ele, não, 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 isso não, isso não. Ela falou isso? Me mostra na Bíblia onde ela falou. Não. Ela acompanhou. Ela acompanhou. E ela se submeteu à vontade de Deus. Até o último minuto. Ela se submeteu. E se submeteu à vontade do Filho. Submeteu. Então, se eu quero ser abençoada, eu preciso me submeter à vontade do Senhor. Eu preciso. Para que eu seja abençoada. Submissão faz parte dos propósitos de Deus. Amém?